Querido e querida, hoje eu quero falar sobre lugares e pessoas. Lugares e pessoas. Lugares e pessoas. Você sabia que lugar e pessoa tem tudo a ver? Normalmente um lugar define que tipo de pessoa vai estar lá. E normalmente as pessoas também definem que tipo de lugar aquele lugar vai ser. Eu sempre estudei em escola. Graças a Deus eu concluí o primário, o ensino médio e tudo mais. Graças ao bom Deus, né? E eu sempre percebi, eu tentei nem sempre ser o bagunceiro, não porque não tinha essa necessidade dentro de mim, até tinha, quem sabe, uma necessidade de reconhecimento, mas eu tinha um pai muito bravo em casa, então eu tinha que ter um equilíbrio, né? Entre daqui a pouco ser o mais engraçadão da turma e tomar uma sova em casa, era melhor criar um meio termo, né? Mas uma coisa eu percebi, que independentemente do colégio ou da série que eu trocava, eu percebi que sempre quem era bagunceiro normalmente sentava onde? Peguei aí, ó, pessoal da galeria. Brincadeira. Não, brincadeira não, no colégio era assim mesmo. Só aqui que é diferente, amém? Segundo o reino de Deus, os últimos serão os primeiros, amém? Então, os melhores estão atrás também, amém? Glória a Deus. Amém? Que bom. Então, vamos lá. E aí eu lembro que às vezes chegava alguém, um aluno de fora, e o cara sentava lá atrás, porque era o local que tinha para ele, sentava lá atrás. Só que de repente você percebia que o cara era o que a gente chama de nerd, o que é admirável. Possivelmente é o teu chefe, hoje, né, esse cara. E ele se dedicava, e ele, a hora que ele percebia que havia uma brecha dele ir para frente, ele ia para frente. Pelo menos, essa é a análise que eu gosto de fazer, análise da minha vida, de ambiente e tudo mais. Então, e também, em contrapartida, eu percebi que quando chegava um bagunceiro e sentava na frente, porque era o único lugar que tinha, eu percebi que conforme o passar do tempo, ele já criava as suas raízes para ir para o fundo. Era automático, ele ia lá para o fundo, não tinha. Quando vê que não, estava lá no fundo, por quê? Porque lugares e ambientes, pessoas e ambientes, lugares e pessoas, se vinculam. Aqui em Chapecó, se você quiser passar por uma ala de prostituição, você vai aonde? Tudo bem, não tem problema falar que todo mundo sabe. Você vai na Fernando Machado. Dependendo de um determinado horário, existe um lugar específico que isso acontece. Se você quiser ver pessoas, literalmente, queimando uma pedra de crack aqui em Chapecó, você sabe. Existe um lugar em que isso acontece, você vai lá e vê. E deixa eu te falar uma coisa. Em São Paulo, você percebeu que houve um governador chamado Dória. Não vou falar de política, não é isso. Mas teve um dia que ele fechou a tal da Cracolândia lá. O local onde todos os drogados ficavam. Sabe o que esses caras fizeram? Eles foram para outro lugar usar droga. Ele não curou todo mundo de droga, não sei se você sabe. Ele não conseguiu curar todo mundo de droga. Aliás, não curou ninguém de droga. Porque depois teve que abrir e o pessoal está lá de volta. Aquele pessoal só saiu daquele lugar, achou outro lugar e se desenvolveu naquele lugar. E daqui a pouco aquele ponto que não tinha ninguém usando droga, porque aquele fechou, agora esse ponto que não era reconhecido por um local de usar droga, ele foi porque essas pessoas se vincularam àquele lugar. Então tudo na sua vida diz respeito ao lugar e tudo na sua vida diz respeito a pessoas. Então uma coisa que você tem que sempre se ocupar, se preocupar e deixar bem claro na tua mente é que tipo de lugar você pisa e que tipo de pessoa você se envolve. Que tipo de lugar você pisa e que tipo de pessoa você se envolve. Todos os países, quando vão dominar outro país, a primeira coisa, eles definem um território importante, um local importante para que eles possam ficar em vantagem. Porque o local certo vai deixar você com a vantagem correta. Por isso que o mundo inteiro, ainda hoje, até de maneira um tanto quanto mascarada, briga por posições e estratégias. Porque aquela posição vai beneficiar ele, dando poder e força. Porque a vida de quem tem êxito é feita por... Então, até hoje, no dia de hoje, as pessoas definem o lugar certo onde elas vão. Depois que elas conquistam um território, essas pessoas, elas passam a definir quem são as pessoas que vão viver naquele território. Isso é tão incrível que quando você percebe que Israel foi dominado pela Babilônia, o que a Babilônia fez? Pegou todo mundo que não tinha tanto estudo e botou no serviço braçal. E pegou os inteligentes e filósofos,
os que tinham relevância e, em tese, uma oratória um pouco melhor, que de certo conseguiriam dominar um tipo de público, o que ele fez com essas pessoas inteligentes? Trouxe para perto e botou dentro do palácio. Eles sabiam muito bem que é impossível você dominar um lugar sem vincular pessoas. Então o rei da Babilônia, ele pega e chama os mais sábios e fala, ó, vocês que são os inteligentão, são os caras que sabem, são os influentes, vocês vão ficar aqui na minha casa. Sabe por quê? Como quem diz, esses aqui são meus, esses aqui eu vou tratar tão bem, que eles vão pensar 10 vezes antes de montar algum tipo de motim contra a minha pessoa. Porque eu sou um rei sábio, eu sei que a vida é feita de lugares e pessoas. Já aqueles que não tinham tanta relevância iriam quebrar a tal da pedreira. Agora, o que um rei não deixaria num processo de dominação é jamais pegar um sábio e deixar o sábio quebrando a pedreira. Porque quando um sábio começa a quebrar a pedreira, ele começa a ficar indignado. E um sábio, quando quebra a pedreira, ele começa a levantar outros sábios. E quando os sábios começam a se multiplicar, aí de fato uma nação muda. Por isso que você escuta esse ditado que a gente tem pago pelo silêncio dos sábios e o grito dos loucos. Que é o que a gente vive hoje. Então tudo na vida é definido por pessoas e lugares. Isso você pega no macro, eu estou falando da dominação global de um rei, como na tua vida, no micro. É definido por pessoas e lugares. Quem sabe hoje chegou o tempo da tua vida de mudar algumas geografias e mudar alguns lugares para novas conquistas que Deus tem para você. Quem sabe hoje chegou o momento de você definir algumas pessoas diferentes e alguns ambientes diferentes para também ter um processo de conquista diferente na tua história e na tua vida. Esse é o grande dilema. Eu não sei se você sabe, mas Roma, quando domina Jerusalém, logo em que Jesus nasce, né? Você percebe que eles chamam alguns judeus para cobrar tributo do próprio judeu. Ele bota os nobres em uma posição de destaque, porque ele sabe que se eles estiverem em acordo com os sábios, eles não vão ter problema em lugar nenhum. Então hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração para você selecionar algumas pessoas e começar a selecionar alguns lugares para uma nova posição que Deus quer levar você. Você acredita nisso? Quantos querem algo novo da parte de Deus? Quantos querem algo novo? Então deixa eu te falar, esse algo novo passa por lugares diferentes e passa também por pessoas diferentes. É impossível um novo de Deus sem lugares diferentes e sem também pessoas diferentes. Amém? Gente, isso é tão interessante. Vamos lá. Eu disse que se você quiser achar um drogado, você tem um endereço para ir. Eu disse que se você quiser achar uma prostituta, há um endereço na nossa cidade e em tantas outras para você ir. Eu disse, e vou dizer aqui na verdade, continuar dizendo, que se você quiser achar miséria em Chapecó, seria muito estúpido, burro da sua parte, você ir no centro da cidade. Existe o bairro, e eu te elenco vários, já trabalhei com isso, que você pode ir e ver a miséria em Chapecó. E se você quiser achar a riqueza em Chapecó, também existem bairros em que você pode se direcionar para lá. Então, conforme aquilo que eu quero ver e viver, eu tenho que saber para onde eu vou. E eu tenho que saber com quem eu devo estar. Então, a pior coisa da vida, querido, é de fato não saber aonde eu devo estar e com quem eu devo estar. Isso aí mudou minha vida. Tem muitas pessoas que hoje se esforçam para estar comigo, mas eu tenho certeza que eu não quero estar com elas. E está tudo certo. Tem muitas pessoas que me obrigam, em tese, moralmente, a querer estar um tempo com elas, em tal lugar com elas. Eu falo, estou fora. Esse lugar não combina comigo. Aliás, se tem uma coisa que hoje eu aprendo de pessoas que evoluem e crescem, é que elas não têm o mínimo pudor de falar numa palavra chamada não. Até porque dos 10 mandamentos que Deus determinou para a sociedade, para que a sociedade viva em paz, 8 deles começam com não. Deus não tem problema em falar não. Se nós somos a imagem e semelhança do Criador, se tem uma coisa que tem que estar na ponta da tua língua, não. Não. Vamos, não. Mas ele vai, não. Mas, não. Não. Sabe qual é o problema? Nós não conseguimos dizer sim nem não, e a gente vive no talvez. E o talvez é sempre uma porta para procedência maligna. A Bíblia diz, seja o teu sim, sim, e o teu não, não.
o que é talvez, o que é incerto, o que é incoerente, não decida ter na tua vida. Tem gente que coloca você no espaço do limbo, do nada. Nunca vive um relacionamento no espaço do nada. Nunca aceite uma negociação do depois a gente vê e esse depois é eterno. Nunca aceite uma amizade em que você não tenha todas as certezas acerca dela. Nunca deixe alguém falar na tua vida e ministrar na tua vida se você não tem todas as certezas da palavra e da vida daquela pessoa. Esse é o grande erro. Pessoas estão se simpatizando com poucos momentos pela vida de alguns e dando total autonomia para que essas pessoas entrem na vida e entrem no teu espaço íntimo. Quando na verdade a vida é muito séria, ela é feita de pessoas e lugares. Pois bem, eu estava com... Gente, isso é tão interessante que isso é até no reino animal. Se você encontra uma onça na mata, sai fugido, vai ter mais lá, não tem só uma. Se você encontra um jacaré, sai fugido, vai ter mais. Isso é tudo reino animal, onde tem um tem vários. Agora, se você está num lugar que você encontra pessoas extraordinárias, sábios, sabedoria, fica ali, porque você vai encontrar sabedoria. Agora, você está num lugar que só tem gente cruz credo, foge, porque você vai ser o próximo cruz credo. Sai correndo. Eu estava com um amigo meu, escutando a história dele. Acho que em um ano o cara carimbou 3 passaportes, teve que trocar de passaporte. Viaja, faz muito negócio. E ele falou que um dia ele falou assim, eu não sento mais, estou falando da história dele, eu não sento mais em econômica. Ele tem condição para tal, acho que cada um, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, tá bom? Se você quiser dar a roupa, você dá, se quiser dar o carro, você faz o que você quiser porque é teu, entendeu? Então não tenha problema se alguém está dando alguma coisa, é porque tem e porque quer dar. Perfeito. Ele falou assim, eu não viajo mais de econômica, eu só vou viajar de executiva. Ele colocou na cabeça dele. E aí ele foi na tal da executiva, e quando ele foi na tal da executiva, ele falava inglês, ele fala inglês fluentemente, e lá na executiva, ele conhece a filha do vice-presidente de um país específico da África. E ele é bom de conversa, ele fica amigo da mulher lá, troca ideia, tal. Moral da história, ele é convidado para o casamento da filha do vice-presidente, porque ele conheceu ela no avião, num voo de executivo. Ah, beleza. Moral da história, o país tem petróleo. Moral da história, ano passado teve conferência com o Kish, Judá Bertelli chegou perto dele, tem cheiro de petróleo aí de você. Há um ano atrás. Tem cheiro de petróleo de você. Moral da história, o cara está brincando de exportar petróleo. Moral da história, ele é meu amigo. Aí que eu estou feliz, entendeu? O cara é meu amigo. Eu falei para ele, rapaz, eu estou feliz demais. Né? Sabe por quê? Porque você não encontra a filha do vice-presidente, quem sabe vai te convidar para um lugar, que vai conhecer o marido dela, que exporta petróleo, você não vai encontrar em alguns tipos de ambientes. Então, às vezes, investir para estar num lugar diferente, te posiciona num local diferente. Não vou na inscrição da Conferência Conquiste, porque começou com 50 contos. Tem gente agora que quando está 500 para ir numa central, o cara está chorando. Mas talvez lá você vai conhecer alguém que vai mudar a tua vida. Gente, quantos precisam de portas grandes? Não, quantos precisam que portas grandes sejam abertas? Levanta a mão, bem alto, quem precisa? Tá bom, agora abaixa. Você acha que uma pessoa pequena vai abrir para você? Não, vamos ser bem francos. Você acha que alguém pequeno vai abrir para você? Tá, você tem uma porta grande, né? Então, quem sabe hoje você chegou aqui precisando que alguém acredite em você. Você precisa que alguém, grande ou pequeno, acredite em você? Grande. Não grandeza de estatura, senão estava lascado, né? Mas você precisa que alguém grande. A pergunta é, aonde você vai encontrar essa pessoa? Será que é onde você está? Veja, gente, eu estou te falando de algo bíblico, de algo espiritual e de algo para você sair de onde você está e ir para outro patamar. É impossível você alcançar novas coisas de Deus frequentando os mesmos lugares e estando com as mesmas pessoas. Então, no nome de Cristo Jesus, eu vou citar alguns exemplos aqui que eu acho que vão valer muito a pena. Existem algumas coisas na sua vida que não acontecem por causa da sua fé, mas acontecem por causa das pessoas que estão do seu lado. Existem algumas coisas na sua vida que vão blindar você. Não é por causa da sua fé, é por causa das pessoas que estão do seu lado. Gente, sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um ser humano cheio de falhas. Eu tenho 1000 problemas.
A minha esposa sabe. 1000 problemas, né? Só ela que é perfeita. Eu, o único ser humano do mundo, fui capaz de achar a única mulher perfeita do mundo, que é a minha esposa. Ela nunca erra, né? Brincadeira. Você também? Então somos dois. Mas o fato é o seguinte, cheio de problema. Sabe o que me traz segurança? O que me traz segurança, às vezes, não é nem minha vida de oração, porque às vezes eu também não sou o mais perfeito do mundo orando. Pasmem em você. Sabe o que me traz segurança? São as pessoas que Deus colocou ao meu redor. Essas pessoas me trazem segurança. Quando eu olho para a Bela, eu falo que Deus tenha misericórdia de mim. Quando eu olho para o Levi, eu falo, nossa, eu sei porque que Deus tem misericórdia de mim. Quando eu olho para um Lipão do meu lado e vejo a bondade do coração desse menino, eu falo assim, ó, que Deus tenha misericórdia de mim. Quando eu olho para as pessoas que Deus tem me colocado como responsável, vocês, quando eu olho para vocês aqui, eu falo, nossa, como Deus tem cuidado de mim. Como Deus tem me sustentado, como Deus tem me guardado, porque eu sei que um tropeço meu derruba muita gente. Então deixa eu te falar, pessoas me blindam, pessoas me guardam. Tem as que me apedrejam, tem as que me julgam, tem as que vão falar, tem as que não querem saber a minha verdade, tem aquelas que querem entender o meu coração melhor do que eu mesmo, melhor do que Deus, e está tudo certo, mas tem as pessoas que também me blindam. Existem coisas que vão acontecer na tua vida por causa das pessoas que você encontra. Eu acho tão incrível, gente, como Deus muda a história dos outros através de outras pessoas. Deixa eu te falar, as portas que vão se abrir na tua vida, não vai ser um anjo que vai te ligar. Deus vai usar uma pessoa para fazer isso. As portas que vão alterar a tua realidade, não vai vir uma carta escrito God, e o WhatsApp dele embaixo, para você digitar e trocar uma ideia com ele. Não, Deus vai usar uma pessoa para isso. A grande questão é, seja minimamente inteligente, pensa no que tu quer e veja se tu está no lugar certo. Pensa no que tu quer e veja se tu está com as pessoas certas. Tem gente pedindo sabedoria de Deus e está com gente que não lê a Bíblia, nunca leu na Bíblia na vida. Como é que vai ter? Tem gente que, meu irmão, às vezes você está pedindo uma coisa para Deus, quando você vem no culto, que é incoerente com o lugar que você frequenta e com as pessoas que você convive. Para e pensa. Ou você emagreceu um monte, porque agora está para casar com a nutricionista. Entendeu? Antes só estava na pizzaria ali, né, Gilmar? Junto com o Gilmar lá na pizzaria. Como é que emagrecer? Entendeu? Eu tive que parar de sair com os caras aí. Senão eu não aguento. Só vou comendo, não paro mais. Então, vê o que você quer, analisa onde você tem que frequentar e analisa que pessoa você tem que estar do seu lado. Eu estou tirando ele para Cristo todo dia porque ele vai casar esse menino. Vamos casar esse jovem, em nome de Jesus. Deus tem feito milagres. Eu nem acredito. Marcos capítulo 2, versículo 1. Vamos embora. Feitas as minhas considerações acerca da vida pessoal de uma pessoa, posso continuar. A gente incomoda porque gosta, né? Vamos embora. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Não sei que tradução é essa, mas é Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. Jesus morava em Cafarnaum. Você vai lá para Israel comigo e nós vamos lá onde é Cafarnaum, aonde dizem que é a casa da sogra de Pedro, onde Jesus morava. Amém? Você vai para lá? Então você já pode fazer inscrição em novembro. Nós já temos um monte de caravana, já daqui a pouco até fecha. Amém? E isso vai poder em março. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Ou seja, Jesus estava em casa, pregando, ele tinha casa, e tinha tanta gente lá, porque ele anunciava a palavra de Deus naquele lugar. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Segura esse texto. Segura esse texto? Não, pode ir. Passa, segura este texto. Agora eu vou fazer umas considerações. O que está acontecendo aqui? Jesus está na casa dele em Cafarnaum. Ele está pregando, e por estar pregando está cheio. Mas está tão cheio que não tem corredores, como tem aqui. Está literalmente lotado, entupido. E todo mundo quer encostar em Jesus. E na época não tinha microfone, meu amigo. Então se uma criancinha chorasse, você... Shh. Se alguém fosse cochichar, você... Cala a boca! É isso que ia acontecer. Ele está falando... Se você coçasse assim, se você mexesse num copo de plástico e fizesse um barulho, alguém já ia olhar para você, fulminando. Porque todo mundo queria ouvir Jesus. Não tinha microfone na época.
Se você levantasse a mão para coçar a cabeça, alguém ia pegar e abaixar assim a tua mão, porque quer ver o que vai acontecer. Então, o que está acontecendo aqui é Jesus está numa casa em que está tudo entupido. E a Bíblia diz que havia um paralítico. E todo mundo sabia que quem encostasse em Jesus, quem de fato tivesse uma vida com Jesus, viveria uma vida de milagres, ou seja, acessaria um outro nível. A grande questão é que esse paralítico, mesmo sendo paralítico, alguém que talvez fosse desprezado por todo mundo, porque, eu não sei se você sabe, mas hoje ser paralítico é difícil. Eu nunca vi alguém que não é paralítico querer ser paralítico. Porque é difícil. Todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser um cantor, todo mundo quer ser um tecladista, né? Brincadeira, né? Todo mundo quer ser alguma coisa boa, mas não estou dizendo que não é bom ser paralítico, mas ele está falando, ninguém sonha em não poder andar. Ninguém sonha em não poder se mexer. Pois bem, então a vida para eles não era fácil. Já não é fácil hoje. Imagina na época em que não tinha como ter um emprego, não tinha cadeira de roda, acessibilidade. Agora nós fizemos aqui um shopping aqui há 3.000 anos atrás, né? Há 2.000 anos atrás, e nesse shopping, olha aqui o elevador, escada rolante, aqui o cadeirante entra pelo elevador. Não, era uma vida de muita, mas muita limitação. Normalmente os paralíticos eram colocados em lugares de miséria. Lugares de miséria. A Bíblia diz que todo paralítico que você vê na Bíblia estava na porta do templo, estava na porta da cidade, num lugar de miséria, esperando a dó e a compaixão de alguém. Ele não tinha salário, ninguém contratava paralítico. Então ele esperava a pena e a dó de alguém. A grande questão é que mesmo que esse paralítico vivia em lugar errado, ele se alimentava das amizades certas. Mesmo que às vezes o cenário dele não era o melhor, ele se conectava com pessoas que não queriam ver ele naquela condição. Não eram pessoas que davam risada da desgraça dele. Vamos ficar onde está. Não. Rapaz, você está aqui. Eu soube que Jesus está aqui. Nós queremos te tirar daqui para você viver a vida que a gente está vivendo. E ele pega aquele paralítico. 4 amigos. Por isso, normalmente, quem vai mudar a tua vida, normalmente não passa de um palmo de uma mão. Porque também quem tem muitos amigos cai em ruína, cai em problema. Isso o sábio Salomão disse. Por isso que tenha poucos amigos. É uma dica de Salomão, uma dica sábia. Não tenha muitos. Se você tiver muitos, você vai ter problema. Porque se você tiver muitos, você não vai ter nenhum. Pois bem, esses 4 amigos, que é o ideal para te carregar, a Bíblia diz que eles chegaram no culto lá e falou, a gente precisa levar esse cara para Jesus. Outro conceito interessante de nutrir boas amizades. Amizades que te levem para Jesus. Amizades que te conduzem a um propósito. Não é aquela amizade, você está sofrendo? Vamos cair na gandaia hoje, agora vamos para a balada, aí tu vai esquecer, tu vai entorpecer, tu tem que desligar. Isso não é a amizade que Deus quer para a tua vida. Eu sei que está triste, está decepcionado. Não, vamos hoje, vamos ficar maluco hoje, vamos esquecer. Não, isso não é o que Deus tem para você. Esquece. Tem que ser amizades que te conduzam até Jesus. Porque mais uma noite de esquecimento para aquele paralítico não faria sentido. Porque noite de esquecimento, noite de dopamina, noite de loucura, faz a conta chegar no dia seguinte da mesma forma. Aliás, até pior, porque pode promover em você uma dependência de coisas desnecessárias a viver. Pois bem, esses rapazes decidem levar até Jesus. Ele chega e vê, poxa, tá tudo lotado, eu preciso colocar esse cara aqui. Aí, enquanto o culto está rolando, está tudo lotado, Jesus está pregando, todo mundo quietinho, em silêncio. O pessoal começa a escutar um barulho no telhado. O telhado está abrindo. E os caras começam a descer o paralítico com uma corda. Gente, imagina isso aqui. Está aqui, começa a escutar um barulho no telhado, vocês começam a ficar com medo, porque vai cair tudo aqui. E de repente você vê um paralítico descendo lá. Assim, né? Não sei como é que foi. E os caras baixando ele. Aí fica o texto que eu disse para vocês. Jesus vendo a fé deles quem? Dos amigos. Existem curas que vão chegar na tua vida por causa da fé dos teus amigos, não é nem tua. Existem curas que vão chegar na tua vida, milagres que vão acontecer na tua vida, não é por causa da tua fé, mas é por causa da fé daqueles que pegaram você e conduziram você até algum lugar. Existem milagres que vão acontecer, portas que vão se abrir na tua vida, sabe por quê? Por causa da fé de outras pessoas que Deus permitiu que se conectasse com você. Por isso, valorize muito pessoas e valorize muito lugares aonde você está. Amém?
Vamos continuar trocando alguma ideia aqui. Assim como existem lugares propícios para milagres, como a casa onde Jesus pregava, existem lugares propícios à desgraça. Quantas pessoas que eu conheço que caíram porque estavam no lugar errado? Quantas pessoas que não deviam ter aceitado aquele convite e aceitaram? Não deveriam ter ido lá, mas foram. Mateus capítulo 12, versículo 43. Fale comigo. Nenhum lugar, fala, nenhum lugar é inocente, é por acaso. Todo lugar carrega algo. Deixa eu te dizer uma coisa. Lugares têm legalidades espirituais. Existem lugares em que o poder, os anjos e a glória de Deus têm autonomia, e outros lugares que o diabo e seus anjos têm autonomia e autoridade sobre aquele lugar. Gente, você entra em vários lugares. E deixa eu te falar, não, mas é que eu fui lá na casa do fulano, lá, tal, é uma bênção. Pedro, uma vez, ele foi usado pelo Espírito Santo, dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tal. Opa, o Espírito Santo é em você. Passou 1 minuto, ele falou, eu não vou deixar ninguém encostar em você. Ele falou assim, arreda de mim, Satanás. Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo encheu Pedro, passou 1 minutinho, o diabo também encheu. Deixa eu te falar, cuida muito bem onde você está, porque para o diabo entrar é só uma brecha. Sabe, às vezes o diabo entra aqui. Quando em vez de você estar prestando atenção na mensagem, está acontecendo alguma coisa que está distraindo. O diabo entrou, achou uma brecha na tua vida. Às vezes o diabo entra num lugar que você não imagina, porque o diabo, diferente de Jesus, que eis que estou à porta e bato, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Jesus bate e pede para entrar, ele pede legalidade, o diabo não. Por isso que o ato de consagrar todo lugar, orar no teu negócio, orar na tua empresa, orar na tua casa, é algo diário, porque às vezes tem algumas concessões que você faz na tua casa e o demônio entra. Como assim? Alguns pensamentos que você não tem que ter naquele dia, você não ora pela tua casa e tua casa fica desprotegida. Algumas palavras de xingamento que você fala para alguém que não deve, seja no telefone, seja para o cônjuge, seja para um filho. Ah, você é um burro mesmo, o que você acha que você invoca? Quando o pai chama um filho de retardado, igual eu já ouvi, primeiro, porque ele nunca viu um retardado na vida, senão eu não falaria uma besteira dessa. Mas segundo, o que tu acha que busca e que abre brecha na tua casa? Você acabou de orar pelo alimento e você quebrou o pau na tua casa. O que tu acha que tu puxou ali? Não, minha casa é um santo lugar de Deus. E Pedro? Tu és o Cristo? Opa, está cheio do Espírito. Ninguém vai te matar. Ô, Satanás, sai. Você percebe como o mundo que a gente vive é uma constante batalha por conquistas de pessoas e lugares? O reino espiritual está brigando por pessoas. Nós estamos aqui fazendo um culto para arrancar pessoas do inferno, para dominar uma cidade, para dominar um contexto, para mudar uma realidade. E Satanás também está usando pessoas para tirar você daqui, para falar alguma coisa, para entristecer você, para te tirar do caminho certo, para você fazer desistir do caminho de Deus e você se perder e ir para lugares errados. É uma grande guerra por conquistar você e o lugar onde você tem que estar. Tem tudo a ver com isso. Pessoas e lugares, a vida é feita disso e não escapa. Pois bem, o texto diz, e quando o espírito imundo, espírito o quê? Fedido, podre, de desgraça, tem saído do homem, sai de um lugar, ele anda por lugares, meu amigo, eu concordo que tem vezes que você vai ver coisas ruins em locais improváveis. Concordo. Como eu disse, ele só quer uma brecha. Agora, tem lugares que são óbvios que você vai ver coisa ruim. A pergunta é, por que ir lá? Quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai para lugares áridos. Lugar tenso, lugar complexo, lugar seco. Anda por lugares áridos buscando repouso. E não o encontra.
Versículo 44. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, se eu achar ela desocupada e varrida, adornada. Você viu o que é a vida espiritual? O que ele está dizendo? Tinha um demônio na tua casa, é o que ele está dizendo. Em você, na tua família, o que for. Tu expulsou. Ele foi buscar outro lugar ruim para ele ficar, porque tua casa estava ruim, porque ele estava lá, ué. Aí depois que ele vai, ele não acha esse lugar, o que ele faz? Ele volta. E se ele acha desocupada, sabe a diferença do diabo e de Jesus? É que Jesus, ele bate a porta, mesmo que a tua casa esteja desocupada. O diabo não, ele entra. Ele é ladrão, é salteador, é destruidor. Jesus, ele quer que você o receba. É diferente. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Aonde que ele encontrou 7 pior do que ele? Em lugares áridos. Porque normalmente lugares coincidem com as pessoas. Lugares coincidem com as pessoas. Eu vou ser a luz do mundo. Concordo. Agora, estando todo dia no lugar errado, e todo dia com as pessoas erradas, tu é o quê? É um anjo? Salmo capítulo 1, versículo 1 diz. O que diz Salmo 1? Vamos ler? Salmo 1. Como é feliz a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Volta. Como é feliz a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não, eu estou com essa galera tudo errado aqui porque eu sou luz. Não, você vai lá, você fala, você chama e você vaza. Lá não é tua morada, lá não é teu lugar. E outra, não se detém, eu não fico ali, não é todo dia. Deixa eu te falar uma coisa. Quem se envolve com você? Deixa eu te fazer uma pergunta que você tem que ter uma resposta assim, cirúrgica. Isso aqui tem que estar na ponta da tua língua. Quem quer se envolver contigo? Ela sabe com que tipo de gente ela tem que lidar? Ela sabe como é que ela tem que se vestir? Ela sabe o que ela tem que estar fazendo? E ela sabe o lugar que você tem que estar? Que ela tem que estar? Deixa eu te perguntar. Quem que se envolve com você sabe que tipo de linguajar ela tem que ter para se envolver com você? Que tipo de lugar essa pessoa tem que frequentar? Que tipo de gente ela tem que ser amiga? Que tipo de conteúdo, que tipo de roupa essa pessoa usa? Será que isso é claro? Porque se não for, você está literalmente limitado a viver um novo nível na tua vida. Porque tudo tem a ver com pessoas e lugares. Então hoje o Espírito Santo, de um modo muito básico, ele diz: como é feliz aquele que sabe o lugar que tem que estar, aquele que sabe as pessoas com quem que está, aquele que sabe os assuntos que tem que viver, aquele que tem algo claro. Quem sabe hoje você chegou aqui, literalmente com a boca aberta, comendo mosca. E você olha para algumas pessoas e fala: poxa, como eu queria que aquilo acontecesse na minha vida. A grande pergunta é, para acessar aquela pessoa, chegar naquele lugar, que tipo de ambiente eu frequento? Que tipo de linguajar eu tenho que ter? Que tipo de verdade eu me alimento? Porque tudo tem a ver com pessoas e lugares. Você saiu de casa hoje para ter um encontro com Deus. E quando a gente tem um encontro com Deus, a nossa vida jamais fica do mesmo jeito. Quando eu tomo um café com alguém muito legal, uma pessoa admirável, eu saio de lá feliz. Às vezes eu chego em casa e falo: amor, eu conversei com o fulano, nossa, que legal, que pessoa bacana, que extraordinário, tal. Já tem outras pessoas que falam assim: não, amor, nem me fala, hoje me engataram lá, fiquei, meu Deus do céu, Jesus amado, eu não acredito que hoje eu fiquei ouvindo o que eu ouvi. Agora, quando a gente sai de casa e vem ouvir a palavra de Deus, e Deus, ele por misericórdia e graça, usa a minha simples vida aqui para te dizer algo, é para te dizer que Ele tem lugares melhores para você, condições melhores para você, portas maiores para você. Mas deixa eu te falar,
para de ter dó e sentimentalismo pelos lugares errados e pelas pessoas erradas. Você não quer largar alguém por quê? Está com dó? Não quer abandonar o lugar por quê? Porque é gostosinho o lugar? Você vai ver o que é bom de verdade é quando Deus te conduzir ao lugar que Ele quer conduzir você. Desde o início da história, Deus nunca se conformou com o lugar que seu povo estava. Vamos fazer uma retrospectiva? Ele começa com Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ei, larga a tua família, larga os teus amigos, larga esse lugar que eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Ele chega na terra, o povo fica louco, fica frustrado, o povo vira escravo. Aí o povo vira escravo, ele levanta Moisés e fala: Moisés, eu quero tirar esse povo da escravidão e conduzir à terra prometida. Eu quero te levar a um lugar melhor. Toda vez Deus chega e quer levar a gente a um lugar melhor. Sabe qual é o lugar que Deus quer te levar hoje? A um lugar melhor. Um claro do qual você está aqui hoje à noite é que você pode ter a melhor vida aqui na terra. Deus ainda quer te levar para o céu. Nosso Deus, Ele sempre quer levar a gente para um lugar melhor. A grande pergunta é por que não queremos ir? O lugar melhor tem características. Lugar melhor tem linguagem. Lugar melhor tem pessoas diferentes. E o melhor lugar é o lugar que Deus escolhe para mim e para você. O melhor lugar não é o lugar que eu quero. Não é às vezes o lugar que eu me sinto mais confortável. Não é o lugar muitas vezes que eu sou aplaudido. O melhor lugar é o lugar em que Deus plantou você para estar. É por isso que o termo diz que aonde você pôr a planta dos seus, você sempre tem que estar plantado, nunca perambulando. Deus não te criou para ficar igual cigano, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado. Deus fez porque Ele quer plantar você no lugar, porque Ele quer que você mude aquele solo, Ele quer que você se nutra daquele solo, e Ele quer que você dê frutos ali, semeie ali, para quem sabe um dia Ele te tirar dali e te plantar em outro lugar. Você não está aqui perambulando, você não é como quem não tem morada, você não é como quem não tem lugar para ir. Jesus simplesmente colocou você no lugar para que você dê muito fruto. Quem sabe hoje que se perguntar: e aí, qual é o teu lugar? Cara, não sei nem para onde eu vou depois do culto, pastor. Não sei nem o que eu vou fazer. Você está plantado. Mas quem sabe está seco. Está duro. Está difícil. Deixa eu te perguntar. Está com um ano igual ao outro? É bonitão? Bonitona? Está com o mesmo ano? É sempre aqui aquela luta. Não, esse mês eu vou bater ali. Quando eu bater ali eu já começo a acalmar já. É isso? Por que tu não muda? Por que tu não muda? Por que tu não sai desse lugar? E vai ser plantado um lugar realmente adubado. Um lugar diferente. Para começar a ser nutrido de maneira diferente e viver coisas diferentes. Ah, não, mas é que, olha aqui, meus amigos, tudo plantado aqui, tal. Legal. Show. Sabe de uma coisa, gente? Todo mundo procura conforto na vida. Todo mundo. O problema é quando o conforto, ele deixa de ser uma procura e vive um estilo e começa a ser um estilo de vida. Todo mundo procura o conforto. O problema é quando o conforto deixa de ser uma procura e vira um estilo de vida. Esse é o problema. O problema é quando é confortável, Felipe, poder tocar qualquer coisa. Entendeu? Esse é um problema. Porque se você se confortar com isso, você não vai evoluir buscando um conforto futuro de outras oportunidades que te deixem muito mais confortável. Porque você se confortou da maneira. Você se confortou com a tua vida, mas você nunca pode se confortar com a procura do conforto. Nunca. Por isso que é o tempo todo evoluindo. O universo o tempo todo em expansão. Você o tempo todo crescendo. Deus dizendo: eu tenho muito mais do que você pede, do que você pensa. Infinitamente mais. E aí está você achando que vai ter uma vida diferente, sendo que você está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. E tudo é feito de... Vamos lá, meu Deus do céu. Tudo é feito de pessoas e
Que pessoas têm que sair hoje da tua vida? Que pessoas você tem que buscar que entrem na tua vida? Que lugares você tem que parar de perambular e que lugares você tem que decidir estar plantado? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não, pastor, mas é que eu tenho que ir lá falar do amor de Jesus, tal. Sabe como é que se alimenta alguém? Dando fruto primeiro. Você está um galho... Começou a ficar verdinho assim, ó. Você já quer ir lá vou lá com o Satanás agora, resolver umas coisas e já volto. Vou falar para ele, não, meu irmão, vai dar fruto primeiro. Fica um tempinho. Espera alguém olhar para você, não. Você está pronto, agora vai. E volta. 2V. Começa a melhorar um pouquinho. Agora eu sou a resposta que o mundo precisa. Calma aí. Seja menos. Já ouviu essa? Eu sei que é menos, tá? E eu sei que não, o contexto está errado também. Olha só. Vamos ler o último texto aqui. Essa hora que vocês ficam tristes. Vamos ler o último texto aqui. Agora eu vou ler o último texto. Olha, essa sinceridade de vocês, gente, me dá um ânimo de estar aqui segunda-feira que vocês não têm noção. Sério mesmo. Não, essa alegria de vocês. Pessoal, tem gente que não entendeu ainda, entendeu? Porque eu estou acabando. O povo fica triste, é o natural. Isso sempre acontece quando eu vou encerrar. Marcos 5:38, né? Eu sei que vocês estão frustrados com essa notícia, mas fica tranquilo, toda segunda tem. Marcos 5:38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito pranteavam. Tinha um velório acontecendo ali. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas... dorme, a menina não está morta, a menina está dormindo, relaxa aí. Tem gente que acha que a situação já foi colocada no ponto final. Aí chega um cara cheio de fé e fala, relaxa aí, irmão, vai dar tudo certo, tranquilo. Né? Aí as pessoas fazem isso aí que você fez. Ó. O que você está fazendo? Você está rindo, zombando. É o que o texto diz, eu falei que ia ficar tudo bem e você ficou rindo. É o que as pessoas fazem. Chega lá e fala assim, vai ficar tudo bem, a situação está tudo ruim. Você fala, esse cara é maluco, né? E riam-se dele. Será que você está num lugar em que as pessoas riem de Jesus? Riam de quem? Riam de Jesus. Você está num lugar que você fala, cara, ontem eu fui no culto, mas você é idiota. Ontem eu fui na igreja, mas você é muito burro. Será que você está nesse lugar? Ah, pastor, eu não gostei dessa palavra, não, mas é a que você escuta, não é? Quer que eu invente outra palavra? Porque é a que você ouviu semana passada. Que você ouviu hoje, talvez, quando você saiu de Xaxim para vir para cá. Ah, você... ouviu? Ouviu? Está vendo? E riam-se de Jesus. Porém, tendo-os feito sair. Ah, meu Deus do céu. Tem horas, querido, que você só vai conseguir ver milagres na tua vida quando aquele que ri de Jesus na tua vida vai embora. Quando aqueles que zombam da tua fé vazam. Ele é Deus? Ele não poderia fazer um milagre com todos aqueles palhaços ao redor ali? Poderia ou não poderia? Mas ele fala, tira todo mundo aqui. Eu não vou fazer milagre com essa cambada aqui. Sabe por que Deus não vai fazer milagre muitas vezes na tua vida? Porque você está com a cambada errada, você está com a tropa errada. E se ele fizer milagre, ele vai te aprovar. E você vai achar que está certo, está com essa tropa aí. Sabe por que você pede, às vezes não acontece? Justamente por isso. Porque você vai ser aprovado por Deus e você achar que está certo, daqui a pouco essa tropa se multiplica em 2. E é todo mundo que Deus não quer na tua vida e tu está na tua casa. Quem ri de Jesus na tua vida, sai. Deixa eu te falar uma coisa, você deixa rir do teu pai? Hã? Você deixa? Você deixa alguém tirar onda com o teu pai? Mesmo? Meu irmão, pode até dar uma criticada no meu, mas eu até dou uns, né, fico até com raiva dele de vez em quando, mas vem alguém criticar o meu, você vai tomar, meu amigo. Posso até ficar com raiva da minha mulher às vezes, mas vem você falar dela para mim, o negócio vai dar ruim. Tá ligado, né? Vou falar uma coisa para você. É normal na tua vida gente rindo da tua fé? É normal?
Deixa eu te dizer uma coisa, você está no lugar errado. Aliás, você está até num lugar que sem milagre. Num lugar literalmente árido. Num lugar em que a legalidade não é de Deus. E como eu disse, está desocupado, Satanás entra. Está cheio, é de Deus, não entra. Não existe o talvez, não existe o mais ou menos no reino espiritual. Existe o bom e existe o ruim. E riam-se dele, porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina. E os que estavam com ele, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, eles vão sair rindo. Mas para ficar assombrado com a tua fidelidade, como Deus te honrou, como Deus te levantou, como Ele fez na tua vida, como o que começou a acontecer na tua vida é inexplicável. Deixa eu te falar uma coisa. É olhar para o teu bairro daqui a um tempo e falar assim: como é que Deus fez? Foi assombroso. Olhar para os teus amigos, lá no Valão, né? Do Valão, tu veio do Valão, né? Você falou lá do Valão uma vez? A rua do Valão, né? Ele falou. Eu vim do Copema, meu amigo. Chego no Copema hoje, sou celebridade. É assombroso. Eu olho para lá e falo: não acredito que eu saí daqui. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, pastor. Gente, você não quer isso para a tua vida? Fala a verdade, você não quer isso para a tua vida? Você não quer isso? Você não quer mudança? Mudança é assustador. Mudança é algo assombroso. Deixa eu te falar, é o que Deus quer para a tua vida. É o que Deus quer para a tua vida. É o que Deus quer para a tua vida. É o que Deus quer para a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer dar algo novo para você. Mas tudo isso passa por